Deseja aprender a desenhar de forma simples, rápida e fácil? O esboço é um tema basilar deste canal, que destina-se a aprimorá-lo como desenhista, aprimorar você, capacitar você, espectador, como desenhista. E uma das técnicas mais importantes do esboço, consequentemente uma das técnicas mais recorrentes aqui no canal, diz respeito ao uso de manequins. Em um primeiro momento deste vídeo, eu pretendo me aprofundar em um dos aspectos, em um aspecto específico, referente ao uso de manequins. E num segundo momento deste vídeo, eu pretendo estar demonstrando passo a passo como desenhar um torso semelhante a esse aqui. É importante que você assista o vídeo até o fim e, mais importante ainda, que você reproduza as práticas contidas no vídeo para absorvê-las e aplicá-las posteriormente, desenhando torsos assim e utilizando para criar os mais diferentes, para representar os mais diferentes personagens ou as mais diferentes figuras, tá bom? Então vamos lá, vamos a isso. Veja, o aspecto em questão aqui, o aspecto central referente a este vídeo, diz respeito à adequação de cada manequim, tá certo? A pose e, mais importante, a compleição física do personagem que ele representa. Esta figura aqui, ela foi construída com base em um manequim que segue esse modelo, esse conjunto de formas, de proporções e formas, tá bom? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que cada manequim ele vai ensejar, ele vai proporcionar, ele vai dar margem à obtenção de uma forma humana, algo específica, tá certo? Ele está mais intimamente relacionado a um determinado biotipo, a uma determinada complexão física que a outras. Em palavras, em termos mais simples, cada diferente modelo de manequim, cada diferente tipo de manequim, estará melhor relacionado, melhor conectado, tá bom? Com um biotipo específico, tá certo? Percebam. Agora eu vou mostrando a vocês como obter um determinado manequim e que tipo de forma ele proporciona, certo? Veja, um manequim desse tipo aqui, ó, tá? Um manequim como esse aqui, ó, cuja cabeça é algo retangular, tá bom? Sinta-se à vontade para reproduzir essa prática junto comigo, tá bom? Por favor. Um manequim cuja cabeça é algo retangular. O pescoço, idem, ó, certo? A caixa torácica segue aqui no caso o mesmo modelo, ou seja, tem uma predominância de formas retangulares. Perceba, aqui nós temos um trapézio e aqui um outro. Se ignorarmos essa linha, certo? Nós teremos uma caixa torácica retangular, tá bom? Com uma projeção do peitoral para frente, certo? Aqui, ó, abaixo, eu tenho esse cilindro que representa, de alguma forma, a coluna, tá certo? Extensão aqui da coluna, tudo bem? E abaixo, representando os quadris, eu vou estabelecer uma forma igualmente cuboide, igualmente retangular. Muito bem, o que há de interessante nesse vídeo é o seguinte, esse manequim, tá? Diferente desse outro, preciso enfatizar isso, vai resultar em uma complexão física própria, única, tá certo? Se não percebam, a partir do momento que eu estabeleci um manequim, eu posso começar a lançar sobre ele aqui, ó, tá? Alguns músculos, certo? Clavícula, ó, que é obviamente um osso, né? Que o trapézio, a curva que estabelece a linha do trapézio, né? Sua porção frontal, certo? Aqui, ó, na hora de estabelecer o peitoral, eu já me deixo guiar pelo manequim, pela estrutura do manequim, por essa estrutura retangular, e vou estar obtendo um peitoral, certo? Mais plano, certo? Mais plano. Percebem? Aqui, ó, da mesma maneira, aqui ao definir o grande dorsal, que é esse músculo lateral aqui, ó, eu vou estar seguindo uma linha mais retilínea,
e vou estar consequentemente obtendo um músculo que ainda é crível, que ainda está dentro do mesmo universo desse outro aqui, tá certo? Mas que enseja um biotipo, uma complexão física sutilmente diferente da outra. Você consegue perceber essa sutileza? Comente aí. Sinta-se convidado a comentar, sinta-se à vontade para comentar. Você percebe essas sutilezas? Consegue perceber que esse peitoral é diferente deste aqui, né? De alguma forma é diferente desse outro aqui, que eu desenhei em um outro vídeo. Hã? Vocês conseguem perceber isso? Comente aí, deixa aí nos comentários. Tá certo? Aproveite para se inscrever no canal. Tá bom? Aproveite para se inscrever aí no canal e clicar no sininho para assistir a outros vídeos semelhantes a este aqui. Tá certo? Então, ó, na definição do quadril, da mesma maneira, eu vou estar me deixando nortear pelas direções sugeridas pelas formas do manequim, né? Eu vou estar me deixando guiar por essa representação de volume e dessa maneira eu vou obter músculos sutilmente diferentes, ossos e músculos sutilmente diferentes. Sutilmente por quê? Porque não é como se eu estivesse desenhando em um estilo totalmente diferente. Não é isso, eu não estou mudando o estilo. Eu não estou desenhando isso aqui no estilo do laboratório de Dexter. Você está entendendo? Não é desenhar um personagem no estilo do laboratório de Dexter ou no estilo do Pernalonga. Tá certo? Não, existe uma coerência anatômica. Existe uma certa unidade anatômica que está sendo seguida, uma certa lógica. Os dois personagens aqui, os dois torsos, eles pertencem, eles se enquadram em um mesmo universo. Tá bom? Mas as proporções e formas do esboço, tá certo? Construídas ao longo do processo do esboço, elas vão sim resultar em semblantes distintos. Professor, o senhor está dizendo então que para cada forma distinta, para cada diferente compleição física, diferente biotipo, eu preciso usar um diferente modelo de manequim? Não necessariamente, não obrigatoriamente. Você pode usar um mesmo manequim para obter as mais diferentes compleições físicas. Então, o que quer dizer afinal, professor? Quer dizer que quando você utiliza manequins diferentes, certo? As suas possibilidades de obter resultados diferentes em termos de compleição física, obter resultados diferentes em termos de biotipo, essas possibilidades, elas simplesmente aumentam. Elas simplesmente aumentam. Então, isso vai te permitir diversificar os teus tipos, os tipos de figuras humanas que você desenha. Tá bom? Aqui eu já estou me estendendo, né? Aqui eu já estou desenhando um braço que não foi estruturado pelo manequim. Então, já estou indo além aqui do essencial para a compreensão do tópico deste vídeo. E aí, achou difícil? Achou apressado o passo a passo? Eu lembro-lhe que você pode pausar o vídeo. Você também pode assisti-lo mais de uma vez. Professor, é para te dar audiência, né? Não só. Se você está interessado em aprender, você vai assistir o vídeo mais de uma vez e vai utilizar a tecla do pause, né? Do pausar, para poder captar cada sutileza dessa. Porque se você é um desenhista iniciante você não sabe o que está sendo desenhado, né? Você não tem uma referência clara ainda a referência está em informação, que no caso é esse desenho aqui. Se você tentar desenhar na mesma velocidade que eu, você vai se atrapalhar.